Galerinha, vamos para o vídeo agora de subtração, tá? Lembrando que a adição, nós aprendemos no outro vídeo, você une uma coisa a outra, uma quantidade a outra e vê o total dessa quantidade. Soma, adição. Agora a subtração é diferente. Você tem uma quantidade, você retira uma outra dessa, retirando, isso vai ser subtração. É retirar, tá? Nos números naturais. Então, vamos ter por base antes também o seguinte. Vou pegar um exemplo aqui. Tem um número 2021 e vou retirar dele, subtrair dele 21. Ó, um exemplozinho aqui básico. Aí a resposta vai ser aqui 1 menos 1. Tem uma unidade, tira uma unidade, 0 unidade. Duas dezenas, tira duas dezenas, não ficou nenhuma dezena. 0 aqui, não mexeu em nada, aqui também não mexeu em nada, 2. Então, se você pegar 2021 e tirar 21 dela, vai dar 2000. Tá, essa é a continha que nós vamos fazer. Porém, a gente tem que ter a ideia do seguinte também, ó, de que na adição, se aqui fosse uma adição, nós chamaríamos esse primeiro número aqui de parcela. Esse segundo aqui também se chamaria parcela. E o resultado seria a soma, ou total. Você está somando isso se fosse na adição, certo? Agora, na subtração, os nomes são diferentes dos números. Aqui, por exemplo, ele se chama minuendo. Minuendo. Aqui, esse segundo número ele vai se chamar subtraindo. É o número que vai subtrair, é o número que vai ser retirado de cima do número de cima, ok? Isso é subtraindo. E o resultado final é chamado de resto, é o que resta, né? Depois que você subtrai alguma coisa, depois que você retira alguma coisa. Então, resto, ou também chamado de diferença, vou colocar aqui, ou diferença. Espero que minha imagem que está aparecendo aqui não esteja tapando aqui o minuendo, né, ou subtraindo. Acho que não está não. Vamos lá. Ou diferença. Tanto é interessante nós guardarmos esses nomes, porque às vezes, ao invés de falar subtrair ou retirar, é utilizada a palavra diferença. Por exemplo, minha idade é de 35 anos. Exemplo só, tá, gente? 35 anos. É claro que sou muito mais novo que isso. Minha idade é de 35 anos, certo? Vamos dizer que meu filho tenha 15 anos. Aí eu quero saber a diferença de idade minha para dele. Então, olha só, a diferença de idade. Diferença, se eu me ligar, é subtração. Tá aqui, ó, resto diferença, que é o resultado da subtração, a diferença. Então, o que eu vou ter que fazer? Já que eu quero saber a diferença entre a minha idade e a idade dele, a conta que eu vou fazer é de subtrair. O que eu vou fazer aqui agora, ó, vou subtrair. 5 menos 5, 0. 3 menos 1, 2. Logo, a nossa diferença de idade é de 20 anos. A diferença que tem entre a minha idade e a dele. Entendido? A minha é maior, a dele é menor. E a diferença é de 20 anos. Então, entendido? Minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Deixa eu apagar isso aqui agora, que nós não precisamos disso. Beleza? Vamos agora para a nossa conta aqui. Temos o nosso primeiro problema, que Fernando nasceu em 1947. Quero saber quantos anos ele fará em 1980. Ou seja, se eu pegar o maior número, que é o 1980, vou colocá-lo aqui. 1980. Agora eu vou retirar daqui o ano em que o Fernando nasceu. Foi em 1947. Ou o que eu estou fazendo, na verdade? Eu estou subtraindo, né? Subtraindo, retirando esse 1947 do 1980. Vai restar alguma coisa. E o que vai restar é justamente a diferença que tem do ano que ele nasceu para o ano que eu quero saber a idade dele, que é 1980. Então vamos lá. Fazendo a conta agora, eu tenho que tirar 7 de 0, 7 unidades de 0. Não tem como. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no 8 e vou pegar uma dezena daqui. Aqui vai virar 7 dezenas. E como vai vir para casa de 10 unidades, vai vir aqui 10 unidades. Então 10 unidades aqui, com 0 aqui vai ficar 10, né? 10 menos 7, 3. Tá aqui, 3. Aqui eu tenho 7 dezenas menos 4 do dezenas. Então eu tenho 3 dezenas.
Aqui eu tenho 9 centenas menos 9 centenas, 9 menos 9, né? Vai dar 0 aqui. Eu não preciso ficar falando centenas, dezenas e unidades, não. Posso fazer direto, tá? Eu estou falando só para vocês entenderem que as unidades elas prevalecem e ficam uma embaixo da outra direitinho ali, sem erro. Aí na hora de arrumar a conta, não esqueçam, né? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, unidade de milhar embaixo de unidade de milhar. Isso serve tanto na adição quanto na subtração. 1 menos 1, 0. Logo, quantos anos fará em 1980 o Fernando? O Fernando fará 33 anos de idade, ok? Então, a continha de subtrair, eu consigo obter isso. Agora, só uma outra visão para isso. Olha só. O Fernando nasceu aqui, ó. Tá aqui. O ano de nascimento do Fernando. Aí o Fernando foi e veio até aqui. Ó. Ok? Ele nasceu aqui, vou colocar aqui, 1947, né? E aqui eu tenho 1980, beleza? Ou seja, é como se aqui fosse uma régua, né? Uma régua onde essa posição aqui é 1947 e essa posição aqui é 1980. E agora eu quero saber qual é a medida daqui até aqui. Quanto mede daqui até aqui? Tá? E para saber quanto mede daqui até aqui é só eu fazer a diferença, né? Fazer a diferença. Retirar desse grandão esse pequeno. Aí eu vou saber exatamente a medida que tem aqui. Vamos, por exemplo, ó, numa régua de... Vou botar aqui. Fazer uma réguinha. Simular uma régua aqui. Tenho essa réguinha aqui. 30 centímetros de régua. E eu tenho aqui 12 centímetros. 12 está aqui. Eu quero saber... Aqui é o zero, né? O zero está aqui. Bom, eu quero saber qual é o tamanho desse pedaço aqui, ó, que vem daqui até aqui. Vocês concordam que eu, para saber esse pedaço aqui, o tamanho desse pedaço aqui, eu tenho que arrancar esse outro pedaço aqui, ó. Se eu arrancar esse pedacinho daqui, vai dar exatamente o pedaço que eu quero, que eu pintei em vermelho aqui. Mas olha, retirar é subtrair. Então, e esse pedaço aqui, ó, ele mede 12. Daqui até aqui, ó. Opa, cadê? Não tá funcionando? Daqui até aqui mede 12 centímetros. Então, se eu arrancar daqui, ó, daqui até aqui mede 12. E daqui do zero até aqui mede 30. Então, o que eu tenho que estar fazendo? Eu estou arrancando 12 centímetros da onde? Dos 30. Por isso que essa conta que eu tenho que fazer é a subtração. Ele se assemelha muito com essa questão da idade aqui, né? Dos anos aqui, para saber a idade. Ok? Então, eu teria que pegar o 30, que é o tamanho da régua toda, né? E retirar dela 12, né? Aí, automaticamente, ó, vou tirar duas dezenas, vou tirar uma dezena daqui, vai sobrar duas, colocar uma dezena para cá, que vai ficar 10 unidades aqui, menos 2, vai dar 8 unidades, e 2 menos 1, 18. Olha só. Então, daqui até aqui tem 18 centímetros. E daqui para lá, 12 centímetros. 12 com 18 vai dar os 30. Entendido? Então, a ideia é mais ou menos essa. É como se fosse uma linha do tempo, onde você vai subtrair o maior número do menor para arrancar um pedaço que você não quer mais. Beleza? A ideia é essa. Então, mas a resposta desse nosso problema é 33 anos, né? Isso aqui só foi para ilustrar mais um pouco. Vamos para a próxima. O próximo, ó. Tereza e Maria tem R$320. Tereza tem 170 reais. Quanto Maria tem a menos que Tereza? Então, olha só. As duas juntas. Cadê? Aqui. Tá aqui, ó. Uma, Tereza, Maria. E as duas juntas. Tá aqui. Vou botar aqui. Tereza, eu vou colocar, cadê? Tereza aqui, Maria aqui. E as duas juntas, Tereza e Maria, vou colocar assim, tá?
Vamos lá. Então, as duas juntas tem 320. Tá aqui, 320. Só Tereza tem 170. Então, R$170 aqui. Vou colocar aqui 170. Tá aqui. Agora, quando eu somo, olha que interessante. Quando eu somo o que a Tereza tem com o que a Maria tem, que eu não sei, dá 320. Olha como é que essa continha aqui ela é capciosa, né? Ele quer saber exatamente quanto Maria tem a menos que Tereza. Mas para saber quanto Maria tem a menos do que Tereza tem, primeiro eu tenho que saber quanto a Maria tem. Tenho que primeiro descobrir quanto a Maria tem para depois descobrir o quanto a menos ela tem do que Tereza, ok? Então vamos descobrir aqui com essa conta, somando o que a Tereza tem, o que a Maria tem, dá 320. Mas eu não sei quanto Maria tem. Então o que eu vou ter que fazer? Lembra que eu expliquei no último vídeo lá de adição que se você tem um resultado aqui e você precisa saber de uma das parcelas, você tem uma parcela e não tem a outra e tem o resultado. Você pode utilizar a operação inversa, que é a subtração. Ou seja, quando eu somo o valor de Tereza com o valor da Maria, vai dar 320. Isso quer dizer o quê? Que aqui dentro desse 320 tem o 170 que foi somado, está aqui dentro. Então, se eu tirar os 170 daqui, dos 320, vai restar o quê? O valor que a Maria tem. Então, vou fazer isso agora. Eu vou pegar o total, que é 320, e tirar daqui de dentro os 170. Ao retirar daí de dentro os 170, vai sobrar o valor de Maria. Então, vamos lá. Vou colocar em verde aqui. 0 menos 0, 0. Não dá para tirar 7 de 2, então eu vou pegar, vai virar 2 aqui, vai voltar 1 para cá, vai dar 12, né? 1 não, vai ficar 10, né? 10 dezenas. Vai ficar 12 aqui, dezenas, menos 7, que vai ser 5. 2 centenas menos 1 centena vai dar 1 centena só, 150. Ou seja, o valor que a Maria tem é 150. Mas o exercício não pergunta quanto Maria tem, ele pergunta quanto Maria tem a menos do que a Tereza. Lembra? Repara o seguinte: Tereza tem 170, Maria tem 150. Quanto Maria tem a menos que Tereza? É a diferença, na verdade, entre o que a Tereza tem e o que a Maria tem. Então tem que ver a diferença, igual da idade, né? Quanto um tem a mais do que o outro, quanto um tem a menos do que o outro. Então eu preciso saber a diferença entre isso. Então vou fazer uma conta de subtrair novamente. Eu vou pegar quanto a Tereza tem. Vamos lá, Tereza tem 170, tá aqui. E vou pegar quanto a Maria tem, que eu já calculei e vi que a Maria tem 150. Agora eu vou ver a diferença, que é a subtração, né? Quanto uma tem e quanto a outra tem. É 0, aqui 2, 7 menos 5, 2 e 1 menos 1, 0. Logo, quanto Maria tem a menos que Tereza? Bom, Maria tem a menos que Tereza, R$20. Quanto Tereza tem a mais do que Maria? R$20, que é a diferença que tem entre o que uma tem e o que a outra tem. Repara que nós fizemos várias contas aqui, né? Nós montamos primeiro aqui o problema para descobrir quanto a Maria tem. Aí nós calculamos utilizando a operação inversa aqui da adição, né? Que é a subtração. E depois que eu encontrei quanto Maria tem, que é R$150, eu fiz a diferença de quanto a Maria tem e quanto a Tereza tem. Ao fazer essa diferença, eu descobri que a diferença é de R$20 que uma tem para a outra. Ok? Vamos passar para o próximo problema. Numa subtração, o subtraendo é 1.786 e o resto é 925. Qual é o minuendo? Então vamos lá, vou montar primeiro aqui. Primeiro, subtração, segundo termo, igual resultado. Vamos lá, como é que funciona isso aqui mesmo? O primeiro termo aqui, ele é o minuendo. Vou escrever tudo não. Segundo aqui é o subtraindo, é o que vai ser subtraído do outro.
do outro número, né? Subtraindo. Não vou escrever tudo. E o final aqui é o resto ou diferença, né? Resto ou diferença. O problema está dizendo o quê? O problema está dizendo que o resto é 925. Então, aqui no lugar do resto, eu vou colocar aqui, ó, 925, ok? O problema está dizendo também que o subtraindo é 1796. Então, aqui no lugar do subtraindo, eu vou colocar 1786. E o minuendo? Quanto vai ser o minuendo aqui, ó? Agora vamos prestar atenção no seguinte, olha só. Esse subtraindo, ó, foi retirado do número que está aqui. Ou seja, o número que está aqui, vai aparecer aqui, é maior do que esse número aqui. E ao ser retirado daqui, esse 1786, ao ser retirado daqui, restou isso aqui. Ou seja, isso aqui é o resto que falta juntando com esse aqui para dar o número de cima, ou seja, dar o minuendo. Ou seja, se eu juntar o subtraindo com o resto, vai me dar exatamente o minuendo. Porque, novamente, ó, se eu tirei o subtraindo daqui e restou isso, quando eu junto o resto com o subtraindo, eu volto para o minuendo. Então, vou utilizar a operação inversa, né? Então, vou pegar aqui o subtraindo, que é o 1786, e vou acrescentar o resto, o que restou, porque esse subtraindo foi retirado lá do minuendo, que é 925. Repare que eu estou utilizando a operação inversa. Por mais que aqui seja subtração, para obter o resultado contrário aqui, eu tenho que fazer a adição, ok? Então vamos lá. 6 mais 5, 11, vai 1. Vai 1. 8 mais 2, 10 com 1, 11. Vai 1. 1 mais 9, 10 com 7, 17. Vai 1. 1 mais 1, 2. Logo, o minuendo ou seja, o resultado aqui, o número que eu tenho que colocar aqui para essa conta dar certo, o minuendo, tem que ser 2.711. 2.711. Essa é a resposta. Então, achei o minuendo. Mas será que essa conta está certa mesmo? Será que se eu subtrair, tirar 1.786 do 2.711, vai dar esse número aqui? Vamos conferir? Só para fechar aqui, finalizar esse vídeo. Vamos lá, ó. Fazer a continha aqui agora. Vou pegar uma cor marcante aqui. E vai ficar 2.711. Vou retirar dele, vou subtrair dele 1.786. Vamos lá agora fazer a conta. Não tem como tirar 6 de 1, então eu vou tirar 1 daqui, aqui vai virar 0 e vai vir 10 unidades para cá. Então vai ficar 11 menos 6 dá 5. Ó. Agora eu tenho que tirar 8 de 0, não tem como. Então o que eu vou fazer? Vou tirar 1 daqui, aqui vai virar 6 e vai chegar aqui como 10 dezenas. Já tem o 0 ali, né? 10 mais 0, 10 mesmo. Então 10 menos 8, 2. Aqui vai ficar, vou ter que tirar 7 de 6, também não vou conseguir. Então o que eu vou fazer? Esse aqui vai virar 1 e aqui vai virar 16. Vai ficar 16 menos o 7, vai dar 9. E 1 menos 1, para finalizar, 0. Logo o resultado deu 925, conferido. Realmente o resto dá 925 quando eu subtraio 2.711. Perdão, quando eu subtraio 1.786 de 2.711. Esse é o resultado final. Estamos aí para qualquer coisa fala comigo para tirar as dúvidas. E vamos fazer o módulo, primeira semana do módulo, tá? Que é adição e subtração de números naturais. Tchauzinho, gente, até a próxima.